A proposta da maioridade penal é a discussão no Congresso e divide opiniões públicas. Alunos e professores da Faculdade Governador Zanon Coelho deram sua opinião. Veja o vídeo a seguir. Eu entendo que a maioridade penal é um assunto muito delicado. Primeiro, que não resolve tratar o menor como simplesmente um criminoso de forma generalizada. Acima de tudo, você tem que considerar principalmente a educação que ele recebe em casa. Então, é necessário que tenha que ser visto o procedimento dos pais com relação aos filhos e a educação que eles recebem. Você não adianta penalizar o menor e deixar o culpado maior, que são os pais, sem punição nenhuma. Eu sou contra porque eu acho que diminuir a maioridade penal para 16 anos só vai diminuir a idade do crime. Eu acho que não seria uma solução passar, porque crianças, meninos, adolescentes de 16 anos cometem crime porque são menores de idade, o crime só vai começar mais cedo ainda. As pessoas de 14 anos vão começar a praticar o crime, porque eu tenho a opinião que assim, os menores de idade cometem o crime a mandato que são maiores de idade, porque eles sabem que não vai acontecer nada com eles. Então eu acho que só diminuiria a criminalidade, a idade do começo da criminalidade. Eu acho que a justiça brasileira deveria investir mais para ter outras, uma forma de punição mesmo, para as pessoas verem que vai cometer um crime e vai ser punido, entendeu? Ou então, esse negócio de minoridade penal, 16 anos. Ou então não tem idade, a pessoa com 12 anos cometeu um crime, ela vai presa independente da idade, entendeu? Eu acho que 16 anos, passar por 16 anos não resolveria o problema do Brasil. Na minha opinião, a maioridade penal, ela deve ser um tema que deve ser trabalhado sobre questões de políticas públicas. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa numa criança ou um adolescente de 16 anos e para o sistema penitenciário, atualmente, como é o nosso do Brasil, outras questões devem ser trabalhadas como estrutura física, como essas crianças vão ser recuperadas, ou adolescentes serem recuperados dentro de um complexo penitenciário que não tem uma condição de trabalhar a reeducação dessa pessoa para voltar para a sociedade. Então não é somente levar para um presídio uma pessoa que cometeu um crime, mas é saber resgatar essa pessoa para o meio social. Porque quando a gente prende, quando a pessoa é retida na cadeia, ela não está lá para poder morrer, ela está ali para passar por um processo de reeducação para a sociedade. Então a questão da maioridade penal deve ser trabalhada tanto com políticas públicas para retornar essa pessoa ou indivíduo para a sociedade. Bom, não tenho opinião formada ainda sobre a questão da maioridade penal, mas eu acho que eu sou a favor em algum sentido, já que o menor ele tem consciência sobre o que ele faz e tudo mais, mas ao mesmo tempo, sei lá, existem maneiras melhores talvez de educar, não sei, acho que falta um pouco de informação sobre o assunto, mas de maneira geral, a minha opinião é uma formada sobre isso. Eu sou a favor da maioridade penal para 16 anos, porque se a partir de 16 anos você pode escolher quem vai governar o país, você pode pagar pelos crimes que você comete. O que eu acho sobre a idade penal? Que ela não deve ser reduzida, que toda pessoa deve ser julgada de acordo com o crime que ela comete. Porque eu acredito que uma pessoa depois dos 14 anos de idade, ela tem consciência, ela tem consciência suficiente para saber o que ela está fazendo da vida. Então, ou se o menor não poder cumprir com aquilo, com aquela penitência, coloca o pai, porque o pai sabe o que o filho está fazendo. Então, meu filho, alguma coisa errada ele fez. Eu sou contra, porque eu acho que não vai resolver o problema colocar um jovem de 16 anos junto com criminosos mais experientes dentro de uma cadeia. Não é justo realmente um adolescente de 16 anos não pagar por o que ele fez. Mas também não resolve o problema colocar ele lá dentro. Lá, ele ainda não tem uma visão de mundo. Ele, muitas vezes, o que ele faz é porque ele não tem uma boa referência dentro da casa dele, dentro do convívio dele. E ele acaba roubando, acaba entrando no mundo do crime. Muitas vezes, simplesmente porque ele não tem outra opção. Então, colocar ele lá dentro, a única coisa que vai resolver vai ser temporário, porque ele vai ficar mais revoltado, ele vai lidar com bandidos muito piores que vão acabar colocando a maldade que talvez ele ainda não tinha dentro da cabeça dele. Então, eu creio que voltar para a educação e voltar para prevenir, para informar o que acontece
as opções que o adolescente pode ter seria uma solução muito mais viável do que colocar ele simplesmente dentro da cadeia. Bom, o tema é delicadíssimo, né? Maioridade penal. Eu vou falar em tese. Em tese eu sou favorável que se diminua a idade para penalização. Mas como humanista e como cientista social, eu sou contra. Primeiro porque eu acho que cadeia não transforma a sociedade, principalmente as cadeias brasileiras, que são como masmorras medievais. E o outro aspecto que tem que ser levado em consideração é que não é a idade que vai diminuir a criminalidade do Brasil. Proporcionalmente, estatisticamente, isso quem fala não sou eu, são as pesquisas, menos de 5% dos crimes são cometidos por crianças entre 14 e 16 anos. Você diminuindo a idade para penalização, para imputabilidade, eu acredito que esses números não vão diminuir, não vão nem se alterar. Para consertar determinada circunstância social, essa grande mancha social, essa dívida social que o Brasil tem, que vem desde Cabral e seus marujos, desde 1500, a transformação social através da educação. Poxa, Raul, mas todo mundo fala de educação e nunca vê resultados. Mas veja bem, o Brasil fez uma opção lá no século XIX, quando libertou os escravos, a não fazer ali uma reforma agrária. Talvez ali estivesse a grande solução, não só da agricultura brasileira, mas da própria sociedade brasileira, da empregabilidade brasileira, do desinchaço das cidades e principalmente da qualificação de uma mão de obra. Se você comparar o Brasil com um país infinitamente menor, como Cuba, por exemplo, que viveu durante anos sob um regime ditatorial comunista do Fidel Castro, que aos poucos vem abrindo, agora acabou o boicote norte-americano. Se você for na ilha passeando ou trabalhando, vocês vão perceber coisas interessantes em relação ao Brasil, se a gente for comparar. No Brasil temos liberdade de imprensa, temos liberdade de ir e vir, e em Cuba nem sempre, mas em Cuba não tem pedintes, não tem analfabetos, não tem crime, ninguém tem arma, você não vê uma criança desassistida pelo Estado, você não vê ninguém desqualificado para a mão de obras. Já estive em Cuba algumas vezes, já peguei táxis com motoristas engenheiros, médicos, já conheci pessoas donas de bares que são agrônomos, que são veterinários, que são químicos, ou seja, o investimento que eles fizeram numa mão de obra, qualificando a mão de obra da sua população, hoje, com a abertura econômica está começando a acontecer em Cuba, daqui a 10, 20, 30 anos, vai ter um salto econômico e social muito grande. No Brasil, estamos fazendo o inverso, ou seja, nós estamos penalizando os nossos jovens, as nossas crianças, com a diminuição da maioridade penal. É como se eu quisesse acabar com a doença matando o doente. Sou coordenadora do curso de Direito aqui da FAGOC e minha opinião é contrária à redução da maioridade penal. Enquanto professora de Direito Penal e Processo Penal e também especialista em Direitos da Criança e do Adolescente, eu entendo que a redução da maioridade penal ela não vai diminuir a criminalidade infanto-juvenil. Primeiro porque a criminalidade infanto-juvenil, ela aparece como a criminalidade infanto-juvenil na maioria das situações, mas na maioria das situações essa criminalidade ela é praticada por adultos que fazem as crianças ou os adolescentes de instrumento para a prática de crimes, evitando assim que eles sejam punidos, porque sabem que os adolescentes no máximo ficarão 3 anos recolhidos no estabelecimento que nós chamamos de estabelecimento educacional, né? Que são as casas de internação de adolescentes. Isso só vai aumentar o número de adolescentes, porque agora não serão mais os adolescentes menores de 18, mas serão aqueles menores de 16, né? Então nós teremos mais pessoas nos presídios
e mais pessoas no presídio, aí sim é aumento de criminalidade e violência. O segundo motivo é porque o endurecimento da lei não corresponde necessariamente à diminuição da criminalidade. A diminuição da criminalidade ela vai acontecer com melhores escolas, com famílias melhor estruturadas, com acesso ao trabalho e renda digna para todas as famílias, né? A conscientização na questão do uso das drogas, a responsabilidade da família na educação dos seus filhos, a importância da escola na formação do homem e do indivíduo. Então, endurecer a lei para mudar a sociedade, nós já vimos, a experiência brasileira já mostrou isso por várias vezes, que isso não funciona. Nós aprendemos que tratar o usuário de droga como um criminoso não funciona. O usuário de droga, ele é um doente que precisa de tratamento, na maioria das vezes. Então, um adolescente infrator não é um criminoso que precisa de presídio. Ele é uma pessoa que precisa ser inserida na sociedade de forma digna e não relegada à margem da sociedade ou marginalizado para que se torne potencialmente um criminoso no futuro. Essa é a minha opinião, eu sou contra a redução da maioridade penal.